Como corrigir as suas ginastas na GR sem errar. O segredo que ninguém quer te contar na ginástica rítmica. Seja bem-vindo à nossa live número 183 aqui do canal RG BR, um conteúdo feito para você na ginástica rítmica. E eu quero te dizer que hoje você vai descobrir por que as suas correções podem estar travando e não ajudando as suas ginastas na GR. Então, continua comigo até o final. Se você é professor ou professora de ginástica rítmica, saiba que esse conteúdo é feito para você e vamos entender hoje como corrigir sem errar. Você corrige hoje as suas ginastas e mesmo assim elas não melhoram? Sei lá, se esforça, se dedica, faz acontecer, pensa, reflete e no fim das contas elas não melhoram? Isso acontece com muita frequência e é por isso que esse tema hoje está aqui, para te ajudar nesse caminho, para você entender como ser um professor que sabe de verdade corrigir, ensinar suas ginastas direito e, claro, ter resultados na ginástica rítmica. Então, fica comigo, porque estamos apenas começando. Maravilha, para quem quer tudo isso, Val, eu sou ginasta, eu posso acompanhar? Não, esse conteúdo é para professor. Eu sou pai e mãe, posso acompanhar? Não, esse conteúdo é para professor e professora de GR. Então, por isso, se você é profissional de ginástica rítmica, que quer aprender como ganhar medalhas, como ganhar dinheiro na ginástica rítmica, saiba que aqui no canal RG BR tudo é feito para você. Nós temos processos, metodologias, cursos, capacitações feitas exclusivas para você aprender, primeiro, como ganhar medalhas, segundo, como ganhar dinheiro, mas principalmente como ser um profissional reconhecido na ginástica rítmica. Então, continua comigo, porque toda vez que eu ligo essa câmera, eu tenho uma batalha que eu disputo por aqui. Sabe qual é? Essa batalha é pela ginástica rítmica. Ela não é contra você, ela é com você. E hoje mesmo eu falava com uma professora e a gente falava sobre a realidade da ginástica rítmica. Você já ouviu essa cena aqui? Você já visualizou essa cena? Eu não vou compartilhar o meu conhecimento com você, porque senão você vai ganhar da minha ginasta? Você já viu isso? Picuinhas, fofocas, coisas na GR que fazem com que a ginasta não cresça, com que a modalidade não cresça, simplesmente porque eu não quero que você aprenda. Isso não acontece por aqui. A minha batalha diária é contra a falta de conhecimento na GR e não contra você, mas sim junto com você. Todos os dias eu busco por aqui que você fique capacitado, que você saiba como ensinar a GR, que você se sinta seguro para corrigir suas ginastas, ensinar suas ginastas e que a nossa modalidade cresça cada vez mais. Você sabe bem que no Brasil estamos aí num grande momento de grandes resultados, Olimpíada com resultados expressivos para a ginástica, apesar dos acontecidos, Campeonato Mundial Juvenil, esse ano o Campeonato Mundial de GR aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, ou seja, só temos bons motivos. Todos os dias eu converso com um professor que fala: Val, tem muita criança aqui querendo fazer GR. Como é que eu faço para ajudar essas crianças? Como eu corrijo essa menina? Como eu faço para que ela seja melhor? E por isso estamos aqui. E aí, pode ser que o que você está ensinando hoje esteja dando resultado, mas o que se aprende por aí, o que se vê por aí é um tanto quanto incompleto. Todos os dias eu converso com professores de GR, porque eu acredito que quando eu conheço mais sobre você, mais eu posso te ajudar. E por isso a minha agenda está aberta nesse momento. Se você quiser, me manda uma mensagem no privado, aqui no Instagram ou no YouTube, para você acessar a minha agenda, que alguns horários eu tenho disponibilizados lá, simplesmente para conversar, trocar uma ideia, entender suas dificuldades. E o que eu vejo hoje, quando eu conversei com uma professora, ela me disse o seguinte: Val, quando eu comecei, eu ia para o YouTube, eu ia para a internet e eu não achava, eu não encontrava as coisas. E eu falei, pois é, que bom seria se a gente tivesse a possibilidade de ter tudo isso num lugar só, de maneira já testada, treinada e aprovada e sem perder tempo. Porque hoje, quando você vai por aí buscar informações aleatórias, em qualquer lugar, sem metodologia, sem sequência, você ensina, mas você ensina com falhas. Você aprende, mas você aprende a ensinar com falhas. E sabe quem é mais prejudicado nisso tudo? A sua ginasta. Então, como é que eu vou corrigir a minha ginasta se eu não fui ginasta, Val? Não tem a ver com isso. Inclusive, tem muitos, inúmeros, centenas de professores de ginástica que nunca foram ginastas. Inclusive, uma das duas, aliás, treinadoras da seleção brasileira dos últimos anos, nunca fez GR. Ou seja,
Tudo é possível quando você entende que existe um caminho. E se hoje você ensina, não dá resultado e você continua patinando no mesmo caminho, continua aqui nesse encontro, nessa aula e aproveita, compartilha com outros professores de GR, porque o que você vai entender aqui pode sim ser a sua virada de chave. Só que você precisa entender que se hoje você está no lugar que você está, é porque você tomou algumas decisões. E quando você toma decisões, não tem como. Escolhas, consequências, não é verdade? Aqui eu quero que você reflita sobre as suas escolhas e quais as consequências que você vai ter, que você está tendo, e se você quer ter melhores resultados, como que você vai chegar até lá. Vamos seguir por aqui então? Embora a gente tenha a possibilidade de corrigir as nossas ginastas e ter um resultado, eu vou te falar, escreve isso que eu vou te falar. Corrigir sem entender o ponto zero dos movimentos da ginástica rítmica é como maquiar um machucado sem tratar a ferida. Então eu vou lá e coloco uma maquiagem em cima do machucado. E aí? Resolveu? Sarou? Tratou? Não. Disfarçou. Tomou um tempinho, mas não trouxe resultado. E para a aula de hoje, eu vou fazer aqui, ó, uma parceria. Vem pra cá. Faz tempo que eu não uso arabesquina aqui nas nossas lives. Então aproveita que essa aula aqui também vai ser prática, viu? Continua comigo aqui, anota no seu caderninho. Você tem aí seu caderninho de conhecimentos? Ou você tá fazendo dessas aulas que você vê por aqui simplesmente uma música que você ouve? Quando a gente escreve aquilo que a gente aprende, a gente fortalece muito mais. E é por isso que você tem muito mais condições de fixar, aplicar e ter resultado. Então, qual que é a minha dica agora nesse momento? Para o que você está fazendo. Para agora. Pega o seu caderno, vai para um lugar silencioso e assiste essa aula de verdade. Internaliza isso aqui. Se permita aprender. É gratuito, é para você. Então, vamos lá. Corrigir sem entender o ponto zero é o seguinte. Qual é o ponto zero de um equilíbrio passivo? Tá? Ajuste técnico do ponto zero. É sobre isso que eu tô falando. Val, o que é isso que você tá falando? É o seguinte. Todos os movimentos da ginástica rítmica existe neles um ponto zero. O ajuste técnico do ponto zero é aquilo que você ensina para a sua ginasta para que ela saiba executar este movimento corretamente. Quando você não sabe sobre isso, você não ensina ela corretamente e ela não tem o resultado adequado e alcançável, inclusive, né? Dia desses eu estava conversando com uma professora sobre conseguir executar determinado movimento. Então, a gente estava discutindo sobre um movimento lá e essa professora reconheceu. Ela falou, nossa, Val, realmente, eu estava querendo que essa minha ginasta apenas repetisse para que ela conseguisse executar. Ah, ela não tá fazendo lá, sei lá, o salto. Então, ela vai repetir várias vezes até ela conseguir. Eu falei para ela, para um pouquinho e reflita comigo. Será que se ela repetir o erro, ela não está treinando o erro e piorando aquilo que já é errado? Sim ou não? Responda para mim aqui no chat, responda para mim aqui nos comentários e pensa sobre isso. Será que nesse momento, quando a sua ginasta simplesmente repete aquilo que está errado, ela não está repetindo o erro e piorando a situação? É como maquiar. Então, falávamos do equilíbrio passé, né? Essa aqui é a Arabesquina, nossa ginasta aqui do canal Regim BR. Ela treinou muito, mas ela ainda está aprendendo muitas coisas, viu? Inclusive, se você em algum momento desejar ter uma arabesquina como essa, me manda uma mensagem. Faz um tempo que eu fiz, eu pedi, né, para a pessoa que fez essa arabesquina para mim, a gente fez algumas encomendas e os professores estão usando em aula. Então, se você tiver interesse, me manda uma mensagem e de repente você pode receber a sua aí como uma oportunidade de aprendizado e ensino para suas ginastas. Essa é uma boneca super maleável, né, que facilita aí o ensino e demonstração, até porque aqui na internet é a forma que eu encontrei para te ajudar, certo? Então, a arabesquina tá fazendo aqui o equilíbrio passé, certo? Vou falar de um equilíbrio muito simples, o equilíbrio passé. Beleza, como que você inicia esse movimento? Você inicia dizendo para ela qual é a figura, qual é a forma, certo? Você ensina sobre começo, meio e fim também para suas ginastas ou você já só dá o resultado final? Atenção, quando eu preparo ela desde o início e eu ensino com detalhes, eu vou ter resultados com detalhes. Senão vai ser só acúmulo de informação desnecessária. Maravilha! Qual é o ponto zero aqui, então? Se a minha ginasta estiver com o pé solto aqui, ó. O pé solto, certo?
A mão solta, beleza? Tá tudo feio. Ela ainda tá com a cabeça de lado. Vamos piorar a situação aqui um pouquinho. Eu vou corrigir o que nesta ginasta? Só que tem uma coisa, tá? A mão tá solta, o pé tá solto, a cabeça tá torta, mas o mais grave aqui, sabe qual é? O joelho. Que essa minha ginasta, ela deixou o joelho aqui embaixo, ó. Não subiu o joelho. E aí, muitas vezes, eu vejo o professor fazendo o quê? Estica a mão, estica o pé, arruma a cabeça. Mas ele não foi no ponto zero, que nesse caso envolve o quadril, a força de quadríceps, flexores de quadril, para ela conseguir elevar e manter. Percebe que se você hoje estiver corrigindo a mão, a orelha, o cabelo, mas não corrigindo o ponto zero, essa ginasta não vai executar o movimento corretamente? Outra coisa que a gente pode pensar, inclusive aconteceu essa semana, eu trabalho com consultorias para professores de GR, análise de séries e todo o processo de preparo mesmo das ginastas. E aí essa semana tinha uma ginasta lá com uma dificuldade corporal que não saía. Quando essa dificuldade não saía, eu conversei com a professora o seguinte: olha só, sabe o que a gente precisa fazer? A gente não precisa fazer ela repetir 10 vezes esse salto, não. Ela precisa entender através de exercícios. Então, eu trago consciência para ela, preparo físico, condicionamento físico, condições físicas para realizar. Depois, eu coloco esse ensinamento em prática mental e física. E, por último, eu vou ter o resultado que eu quero. Então, essa menina tava fazendo salto assim, ela subia a perna aqui e depois ela subia a perna de trás. Uma coisa de cada vez. No auge do salto, que eu falo, né, que é o momento da foto lá em cima, esse salto ele ficava assim, ó. Porque ela subia a primeira perna da frente e depois a perna de trás. E você, como profissional da GR, sabe que o ajuste técnico do ponto zero aqui, se a criança não sobe o joelho, é a primeira correção que precisa ser feita. Se ela tiver com o joelho dobrado, eu vou corrigir também, mas esse é secundário. Qual que é o principal? O quadril, flexores de quadril e a perna que não está subindo, que também pode ter envolvimento com coordenação. Às vezes, e eu vejo muito frequente isso, às vezes a sua ginasta não salta porque ela não tem coordenação suficiente. E quem não ofereceu esse preparo foi você. E aí você vai me dizer, ah, Val, mas é tudo nós, tudo a gente que tem responsabilidade? Não é sobre tudo, mas sobre aquilo que lhe cabe. Essa criança, ela não tem condicionamento físico natural, ela não tem coordenação natural, ela não tem consciência corporal natural. Você precisa desenvolver. Ela tem a natural de um ser humano, mas não de uma ginasta. E aí eu te pergunto, quem é o professor de ginástica aqui? Quem é que precisa ensinar? Quem é que precisa, como eu falei para a professora outro dia numa mentoria de professores, quem é que precisa usar o seu treino todos os dias, as correções necessárias, como se fosse a primeira vez? Lembra daquele filme? Você já assistiu aquele filme? Eu nem sei o nome do autor, nem nada do ator, mas é um filme que a pessoa tem que fazer todo dia lá a mesma coisa, porque a menina tem Alzheimer, alguma coisa assim. Ou seja, sim, você vai precisar corrigir a sua ginasta todo dia. Mas se ela souber o ponto zero, eu te garanto, ela não vai esquecer coisas importantes. E as suas correções e o seu trabalho será muito menor. Ok? Então, entendemos o ponto zero aqui de alguns movimentos, entendemos que corrigir sem entender isso aqui é mascarar, e se hoje você está ensinando mascarando, cobrindo a sua ferida com maquiagem, cuidado. A grande vilã dessa história é você pela sua falta de conhecimento, mas calma, entenda isso e trazemos a solução. Vamos lá. Se a sua ginasta domina o ponto zero, você vai corrigir com precisão. Você vai ter mais resultados. Você vai ter mais ginastas, menos ginastas medianas e mais ginastas em destaque. Certo? Por quê? Porque você aprendeu sobre isso. Se hoje, ontem eu falava com o professor também, falava sobre vôlei. Se hoje eu for ensinar vôlei, eu estou ferrada, que eu não sei sobre vôlei. Sabe o que eu faria se hoje eu tivesse que começar no vôlei? Eu iria estudar, eu iria aprender, eu iria me capacitar, estar preparada, todos os dias me dedicando, pouco, se precisar, pouco tempo, 15 minutos, 10 minutos, mas eu estaria diariamente evoluindo e subindo os degraus do meu pódio.
Porque afinal, eu também tenho um pódio a alcançar. Você também tem o seu. Sua ginasta também tem. Por isso, ela precisa treinar. Ela precisa estar preparada. E você? Você não precisa se preparar, não? Você não precisa saber sobre o ajuste técnico do ponto zero para dar resultado? Veja, tudo começa com você e como você quer ter esses resultados. Então aqui a gente já entendeu. Eu te pergunto, até quando você vai continuar corrigindo as suas ginastas, errando e sofrendo com esses resultados? Tanto os resultados de medalhas, resultados de classificações, resultados de pódio, resultados financeiros. Porque sem resultados, você não vai ter condições para poder ter uma vida digna no seu trabalho. Se você hoje trabalha com ginástica rítmica e você está insatisfeito com os resultados, olhe primeiro para si. Observe como você está agindo, quais são as suas escolhas diárias, qual é o seu caminho hoje e como você está lidando com esse caminho. Você está desviando? Aprendizado eu fujo, não sei o que eu fujo e quero chegar lá no caminho? Você está chegando mais longe, ó. Você está desviando da rota. Pega o caminho do conhecimento, segue nele, que não tenho dúvida, você vai ter resultado. Agora, reflita, até quando você vai reclamar que você não ganha dinheiro? Até quando você vai reclamar que você não tem medalhas com as suas ginastas? Até quando você vai reclamar que você vai ensinar ginástica rítmica e você tem dúvidas e inseguranças? Até quando? Eu te pergunto para você refletir. E eu vou te dizer, viu? Você também pode. Anos atrás, quando eu comecei, hoje eu já atuo aí há quase 20 anos na ginástica rítmica. Sim, eu comecei muito cedo. Eu não tinha ajuda, eu não tinha apoio. Lembra que eu comecei essa aula falando sobre apoio, ajuda, divisão de conhecimento? Pois é, lá atrás não tinha. Hoje ainda é muito escasso, mas você sabe que aqui no canal Regime BR a gente não passa por isso. Eu compartilho exatamente, simplesmente tudo o que eu sei. E sempre vai ter algo a mais que você vai poder adquirir. Por mais que seja algo que você já viu, já conheceu, sempre vai ter algo a mais. Então, eu quero te dizer que você também pode. Se você tiver decidido, você também pode. Eu lá atrás não tive apoio. Eu criei uma metodologia, eu construí o meu passo a passo. E hoje eu quero poder partilhar para você, para que facilite a sua jornada, para que o seu caminho seja menos pesado, seja de mais resultados, mais efetivo, mais resultados, mais alegrias, mais ginástica rítmica com excelência. E por isso existe hoje uma formação completa com pilares que vão te construir, vão te levar a ser um profissional respeitado, reconhecido e valorizado. Vou falar de novo. Respeitado, reconhecido e valorizado. É isso que você quer? É isso que você sonha? Então eu te digo, você pode. Hoje, nós temos uma formação completa para professores de GR, que vai desde a base até você levar a sua ginasta para a competição. Todo o caminho que você precisa em aulas preparadas e feitas para a sua correria. Ah, Val, mas eu não tenho tempo para estudar, não. Quem é que tem tempo sobrando no seu dia? Nós temos é que tomar decisões para ter resultados. E aqui no Método Ginástica Rítmica com Excelência, você não tem a necessidade de estudar o dia inteiro, todo dia, não. Você vai fazer o curso no seu tempo. Você vai se capacitar na sua velocidade. E quanto mais você se dedicar para isso, mais resultados rápidos você vai ter. E isso aqui não é simples, eu que estou falando. São mais de 350 professores no Brasil e mais 7 países que fazem parte do nosso time. Consegue acreditar que mais de 350 pessoas estão passando na sua frente pelo simples fato de terem o ABC da GR? De terem em mãos uma metodologia testada e aprovada, que foi quem me trouxe essas medalhas aqui, ó. Graças a essa metodologia, as experiências que eu tive, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, tudo isso envolve essa metodologia e você hoje tem acesso para acelerar o seu caminho, a sua jornada de excelência. Então, se você está comigo aqui no Instagram, digite excelência agora mesmo, você vai ter acesso a esse conteúdo exclusivo para você, mas me chame também no privado, se você não tiver assistido essa aula aqui ao vivo, me chame no privado para a gente trocar uma figurinha, eu poder te conhecer e te ajudar na sua jornada de excelência. Bom, todas as segundas-feiras às 8 da noite, quintas-feiras ao meio-dia, nós temos o nosso encontro por aqui. Você pode estar aqui e tirar as suas dúvidas ao vivo comigo, sem investimento nenhum, simplesmente uma troca, uma conversa, sem compromisso. Então esteja presente, faça por você aquilo que alguém
pode fazer, que a única pessoa que pode fazer algo por você nesse momento é você, tá? Aquilo que ninguém pode fazer é você cuidar de você mesmo. Então a gente se encontra na segunda-feira às 8 da noite. Eu desejo a você aí um ótimo final de semana, bons estudos e tô te aguardando aí para você anotar, agendar um horário comigo na minha agenda e a gente trocar uma ideia sobre o seu projeto, sobre o seu futuro na GR. Conte comigo.